para quem já estava nessa definição máxima, né, de que pô, o Cruzeiro tá de igual para igual com o Flamengo e Palmeiras. Então, aqui eu acho que a maioria sempre falou para medir bem as expectativas, né? Não quer dizer que se o Cruzeiro dá uma reencontrada, do jeito que está falando, parece que o Cruzeiro acabou, né? Tá indo lá para Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro e por aí vai. E esses aí são realmente os concorrentes a esse G4, e foi um levantamento até legal, porque e se o Cruzeiro se reencontrar aí, né, voltar a ter sequência de vitórias, agora fica um tempo sem viajar, vai vir data FIFA, então se tá ali um pouco de cansaço, vai ter um momento, o pior momento já passou, né, de cansar todo mundo, que foi jogo meio, final de semana, mas o que eu queria falar aqui, e o que o Pedro comentou aí, um pouquinho de movimento, né? Aí cada lugar tem as maluquices de cada um, né? Mas o torcedor do Cruzeiro, ele passou a viver, principalmente ali no X, do 8 ao 80. As pessoas não conseguem mais ter um meio termo. É impressionante como que isso vai reverberando e causando discórdia entre vários perfis, e aí perfil mandando o outro para aquele lugar, e isso e aquilo. Gente, você identificar algumas coisas que podem mudar no Cruzeiro, ontem até, a resposta do Leonardo Jardim sobre as substituições, eu até falei no finalzinho ali, assim que terminou a entrevista, para aquele jogo, eu até entendi, véio, mas vai além daquele jogo essa questão das substituições, por exemplo. Por quê? Quantos jogos aí a gente teve para colocar um ou outro e dar minutos para alguns jogadores? Aí vale para o Murilo, para o Japa, jogos em que o Cruzeiro estava vencendo. Quando estava vencendo, o jogo do Grêmio foi o quê? 4-1, né? Quando estava 3-1 contra o Grêmio, ou 3-0, então podia trocar, aí descansa o Caio. Eu sei que já estava voltando ali, né? O Fluminense 2-0 ali, por mais que o Fluminense estava dando uma pressãozinha, mas ele podia trocar alguns jogadores. O Wallace ontem, eu acho que fez um jogo ok, melhor do que os outros aí, mas ele sentiu, ele cansou e ele ficou amarelado, né? Então, na hora daquele lance lá do Negueba, ele foi facilmente batido, porque quanto tempo que o Wallace nem entrava em campo? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente pode criticar no Leonardo Jardim. Para o jogo de ontem, não tinha muita opção, né? Mas, mesmo assim, eu acho que sair um Eduardo e entrar um Japa, ia acontecer algo diferente do que aconteceu? Não. O Cruzeiro ontem não perdeu o jogo mais por sorte do que por competência de se defender bem. O Mirassol ali, depois do gol de empate, eu acho até que antes do gol de empate estava chegando assim, mas eram lances que, beleza, o Cruzeiro está vencendo, eles vão criar uma pressão mesmo e tudo, até o cara acertar aquele chute lá, e aí o time todo pegou uma confiança para ir para cima, né? E o Cruzeiro foi ficando cada vez mais sem poder de reagir no jogo. E estava próximo de levar outra virada daquela. Então, eu acho que essas coisas, por exemplo, você está em casa ganhando de um Juventude, e hoje é até mais fácil falar, né? Não precisava de entrar Matheus Pereira, Lucas Silva e não sei quem, véio. Podia ser Kenji, Murilo Hickman e etc. E dar minutos para esses jogadores, para quando chegar nesses momentos, ele ter essas peças. É um fato que o Leonardo Jardim, ele confia mais num jeito que ele encaixou de jogar, e se hoje a gente tem alguma briga e algum sonho de torcedor, é exclusivamente pelo Leonardo Jardim. Pode falar que passa pano, não sei o quê, não sei o quê. Qualquer coisa contrária a isso, eu acho que é de um nível de maluquice absurdo. Então, mas isso não quer dizer que ele não tem defeitos, que ele não tem erros. Quando fala sobre
o Leonardo Jardim ter um esquema de jogo. Foi o esquema que ele encaixou lá naquele duelo com o São Paulo. E foi esse esquema que trouxe o Cruzeiro até aqui, naquele duelo com o São Paulo. E foi esse esquema que trouxe o Cruzeiro até aqui. Ele vai mudar qual esquema? Se o que estava jogando antes estava entregando aí um resultado pífio para todo mundo. Antes do Leonardo Jardim, quem jogava, quem parou de jogar. E a questão que eu acho que é o principal aí debate nas redes, né? O Gabigol, eu quero ver o Gabigol jogando, mas jogando e tendo um papel importante, como em alguns jogos ele teve e em outros ele não teve, e é normal também. O Gabigol hoje, ele tem que jogar ou na vaga do Caio ou da do Matheus Pereira. Quem que vai sair? Até agora, o Cruzeiro não funcionou com os três juntos. Nem tanto contra o Vila Nova lá, hein? Em Goiânia. Que é o que eu me recordo. Então, o torcedor do Cruzeiro, ele... ou as divisões, né? O Leonardo Jardim hoje, se a gente está nessa parte da tabela e se estamos nas quartas de final, é porque ele recuperou esse elenco, que não mudou nada até agora. Vai mudar aí com 1 ou 2 reforços chegando, né? Sinisterra e mais um, que é o que vai ter de diferente. Porque o que esse elenco estava entregando, aliás, saíram alguns ainda, né? Em relação ao que estava. O que estava entregando era digno de... foi a eliminação na Sul-Americana, foi não chegar na final do Campeonato Mineiro. Foi isso aí que esse elenco entregou até então, até a chegada do Leonardo Jardim. Se tem alguma coisa, é por causa do Leonardo Jardim. O Cruzeiro está em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, é perfeito? Não. Comete erro? Comete. Mas o saldo positivo é muito maior do que de acertos do que de erros. Então, o torcedor do Cruzeiro precisa... eu sei que isso aí vai falar e entra num... As pessoas hoje, elas passam a criar as teorias delas e pronto, e acabou. O Leonardo Jardim, na minha opinião, é só essa questão de usar mais os atletas quando o momento permite. Ontem, eu acho que não era jogo para o Gabigol. Com sinceridade. Ou talvez ali podia entrar no lugar do Caio ou do Matheus, mas não sei se ele entrou em outros momentos aí e teve essa dificuldade também, né? Quando ele começou, já foi uma outra história, contra o Fortaleza lá, contra o Juventude. Aí os jogos da Copa do Brasil, eu vou tirar que o adversário tem um nível mais acessível, né? Vamos dizer assim. Mas fora isso, falar que o Wanderson não pode, tem que ser o Gabigol. Se colocar o esquema, não vai funcionar do jeito que o Leonardo Jardim entende que desde lá o São Paulo ele conseguiu encaixar um time. Para mim isso está muito claro. Então, é o que eu tinha para falar aí sobre essa questão, viu, Valor? É isso, Samuca. Mais de 4.235 pessoas aqui. Estou muito com você no que você diz a respeito. O jogo de ontem, né? Para mim, pelo menos, não pedia o Gabigol. A gente pode e cada um deve questionar o Jardim com relação à utilização de mais minutagem. Acho que ontem até o Wallace ele acabou sendo titular, e aí não tenho essa informação, ele acabou sendo titular muito mais por conta do Matheus Henrique ainda tá no nível físico abaixo, tá? Eu não penso que o Wallace, nessa última semana, treinou de uma maneira como não treinava nos últimos 8 meses, nos últimos 300